Olá, pessoal. Sou Isabela, discente do curso de farmácia da Universidade de Brasília, e hoje trouxe o resumo do meu trabalho de iniciação científica de 2022, cujo título é Complexidade do tratamento como critério de seleção de pacientes para o atendimento farmacêutico. O projeto foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Daiane Galato, onde desenvolvemos no Hospital Universitário de Brasília. Introduzindo um pouco o tema do nosso trabalho, nós sabemos que o acompanhamento farmacoterapêutico é de extrema relevância para que se tenha um sucesso do tratamento de cada paciente. Nesse sentido, o profissional farmacêutico é responsável por realizar diferentes intervenções, que são ações tomadas com o objetivo de trazer mais qualidade de vida a esses pacientes, diminuir custos na esfera hospitalar, realizar o manejo da farmacoterapia e a diminuição também de possíveis efeitos adversos que possam surgir em decorrência do uso de medicamentos. Então, o nosso trabalho buscou fazer uma análise entre a complexidade do tratamento de pacientes transplantados renais que são atendidos no hospital universitário e avaliar a relação desses pacientes com as intervenções realizadas no serviço de farmácia clínica do ambulatório de transplante renal. Para isso, o nosso estudo utilizou uma metodologia transversal observacional, na qual nos baseamos na análise de documental de 111 prontuários de pacientes atendidos pelo serviço de farmácia clínica do ambulatório. A população do estudo, então, são esses pacientes. Eles foram selecionados, buscamos selecionar todos os pacientes que eram atendidos pelo serviço, e para o desenvolvimento da análise, nós utilizamos os valores de índice de complexidade de farmacoterapia, um instrumento muito importante quando desejamos observar o quão complexo pode ser aquela relação do paciente com o uso de medicamentos. A organização dos dados do estudo foi realizada através de diferentes softwares, como Excel e, posteriormente, programas estatísticos, e o nosso trabalho possui um parecer ético aprovado de acordo com as recomendações da resolução do Conselho Nacional de Saúde. Falando um pouco sobre os nossos resultados, nós incluímos 111 prontuários, como eu já havia dito. Boa parte desses pacientes analisados eram homens, mas também buscamos trazer outras variáveis sociodemográficas, como sexo, idade, escolaridade, o tipo de doação, se foi de um doador vivo ou falecido, se o paciente fazia uso prévio já de outros medicamentos ou até mesmo de automedicação, de fitoterápicos. Essa foi uma tabela mais descritiva sobre essas variáveis. Mas também desenvolvemos tabelas acerca do número de medicamentos que os pacientes utilizavam, podendo ser acima até de 14, e relacionamos essa quantidade de medicamentos com a média de índice de complexidade desses pacientes. Nesse sentido, também observamos um crescente índice de complexidade nesses pacientes. Também buscamos definir principalmente as intervenções farmacêuticas que eram realizadas nesse tipo de serviço. Então, nós classificamos os tipos de intervenções mais comuns que eram observadas nos prontuários, como, por exemplo, orientar acerca do acesso aos medicamentos, acerca da prática da automedicação, do horário de uso de medicamentos, e nós observamos que a intervenção mais prevalente foi em relação à interação dos medicamentos com os alimentos que os pacientes consumiam. Então, o farmacêutico teve um empenho muito maior em orientar acerca dessa relação, visto que o consumo desses alimentos impactava diretamente na eficácia do tratamento, especialmente com imunossupressores, que é a classe principal que esses pacientes utilizam. Mas observamos também intervenções muito relevantes em relação ao horário que esses pacientes tomavam a medicação. Foi necessário muitos ajustes e também muitos encaminhamentos e monitoramento desses pacientes, seja com tabelas, com parâmetros bioquímicos. Foi uma intervenção também muito relevante. Assim, a gente discute um pouco o trabalho sobre o perfil clínico desses pacientes, a faixa etária, o sexo, a prevalência em relação aos doadores falecidos. O uso da automedicação e da fitoterapia também foi muito descrito no relatório. A gente observa uma forte relação também. Mas a gente observou, especialmente, que era a nossa hipótese, que os pacientes que possuem maiores valores de índice de complexidade da farmacoterapia não necessariamente demandaram por intervenções maiores do profissional farmacêutico. Era uma coisa que a gente havia levantado como a principal hipótese, mas não necessariamente isso foi confirmado nas análises estatísticas, visto que, mesmo às vezes, um paciente de menor complexidade necessita de mais intervenções, especialmente se for um paciente recém-transplantado. Então, a gente observou que o tempo de transplante também impactou muito, justamente por conta disso que eu reforcei, que recém-transplantados demandam mais, às vezes, do que pacientes que já são transplantados há muitos anos e que são mais complexos. Mas, assim, o trabalho ele apresentou algumas limitações, especialmente pela coleta dos dados, porém, é um trabalho extremamente relevante para o serviço de farmácia clínica do hospital universitário. Isso auxilia a gente a entender a importância do atendimento farmacêutico, da implantação do serviço, e é um trabalho que traz para a gente novidades sobre esse tema e que tem como objetivo melhorar essa questão da farmácia clínica também dentro do serviço ambulatorial. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas e, desde já, muito obrigada.